Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui trazendo um resumão sobre citologia, um resumão sobre a célula para quem vai estudar para o Enem, para quem está se preparando para prestar a prova do Enem aí de Ciências da Natureza. Então vem comigo, vamos aprender tudo sobre a célula aqui nesse resumão para o Enem. Vamos começar falando pela sua descoberta. Nem sempre soube-se que existia a célula. A célula foi descoberta depois do desenvolvimento do microscópio óptico. Quem desenvolveu o microscópio óptico foi um holandês chamado Antonie van Leeuwenhoek. Ele criou um microscópio simples e começou a fazer observação de materiais como água, como esperma e o sangue. Quem descobriu a célula propriamente dita e descreveu e deu nome a essa célula foi esse cara aqui de baixo chamado Robert Hooke. Robert Hooke, ele desenvolveu um microscópio um pouquinho mais complexo, já com duas lentes, tá? Que é esse tipo de microscópio bem rudimentar aqui, e começou a observar fatias de casca de madeira, da casca de cebola, por exemplo, que nós chamamos de cortiça, e observando esse material aqui, ele chegou à conclusão que esses materiais tinham tipo umas paredes, e daí ele deu o nome de cela. Seria uma sala pequena, e traduzindo então esse termo ficou aportuguesado, vamos dizer assim, sendo chamado essa estrutura de célula. Então quem descobriu a célula foi Robert Hooke. Robert Hooke foi o descobridor da célula e ele que deu início então ao estudo da célula, a citologia. Robert Hooke hoje é considerado o pai da citologia. O termo citologia veio do grego, onde kitos significa célula e logos significa estudo. Então, resumindo, o que significa citologia é o estudo da célula. Continuando os estudos aí, vários cientistas foram estudando vários tipos de seres vivos, e todos os seres vivos que eles estudavam, via-se que eles eram formados aí por células. Matthias Schleiden e Theodor Schwann desenvolveram e criaram a seguinte hipótese: todos os seres vivos são formados por células, e isso é conhecido então como a teoria celular. Aqui nós temos alguns desenhos feitos aí por esses cientistas e publicado aí nos seus trabalhos. Porém, nessa época que eles desenvolveram a teoria celular, os microscópios ainda não eram aperfeiçoados, ainda eram microscópios ópticos. Depois desenvolveu-se o microscópio eletrônico, e com o advento do desenvolvimento do microscópio eletrônico foi descoberto as estruturas chamadas de vírus. Porém, esses vírus causaram um rebuliço no meio científico. Por quê, professor? Porque os vírus não são formados por células. E aí, o que aconteceu com a teoria celular? Essa teoria celular foi derrubada ou continua valendo? Mesmo sendo descoberto que os vírus não são formados por células, que são estruturas acelulares, a teoria celular continua como válida. Por quê? Porque os vírus, quando estão fora da célula, eles não se comportam como um ser vivo. Eles não têm metabolismo, eles não reproduzem, não sofrem mutação, e só vão fazer isso quando eles estão dentro de uma célula hospedeira. Então nós falamos que os vírus são hospedeiros intracelular obrigatórios, e por eles se comportarem como seres vivos, evoluírem apenas quando estão dentro de uma célula, a teoria celular foi mantida, pois o vírus, mesmo não sendo formado por célula, ele só vai se comportar como um ser vivo quando ele está hospedando, quando ele está dentro de uma célula hospedeira. Existem basicamente dois tipos básicos de células: as células procariontes e as células eucariontes. Uma célula procarionte é uma célula primitiva, uma célula que não tem núcleo, que não tem organelas citoplasmáticas. Seria esse caso aqui um exemplo de célula bacteriana. E as células eucariontes são células que possuem carioteca, que possuem organelas citoplasmáticas. Essas organelas são formadas por membrana semelhante à membrana celular, então por isso nós chamamos de organelas membranosas, e isso é típico de célula
eucarionte. Então esses são os dois tipos básicos de célula. Porém nós vamos ter vários seres vivos com células diferentes. Um exemplo básico de célula procarionte são as bactérias. Uma célula bacteriana, nós falamos que ela é uma célula primitiva, daí o termo pró significa primeiro ou primitivo. Ela não tem um núcleo verdadeiro ainda, mas já tem aqui um material genético, o DNA. Vai ter parede celular, algumas possuem parede celular, todas vão possuir membrana plasmática ou membrana celular. Algumas bactérias possuem uma cápsula externa à parede celular. Então essa é uma estrutura típica procarionte. Então exemplo de célula procarionte são as bactérias, as arqueias, tá? Elas não possuem organelas, não possuem núcleo organizado e nem organelas. Agora aqui já é uma célula eucarionte animal. Ela já é uma célula complexa, já tem um núcleo aqui já definido, já tem várias organelas membranosas aqui dentro do citoplasma. Por isso ela é uma célula eucarionte. Então ela vai possuir várias organelas esparramadas, tá? E nós vamos estudar cada uma delas, vamos ver rapidamente cada uma da função de cada uma dessas organelas aqui, como os lisossomos, as mitocôndrias, o núcleo, o nucleolo, que é como se fosse o núcleo do núcleo, centríolo, esse centríolo é típico de célula animal, os retículos endoplasmático granuloso, tá? As vesículas de secreção, as mitocôndrias, aqui os ribossomos, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Então essa é uma célula típica animal, tem a membrana plasmática ou a membrana celular, o citoplasma e várias organelas aqui, dentre elas os centríolos, que é um tipo de organela ou de parte da célula que só é típica de células animal. Agora aqui nós temos uma célula eucarionte vegetal, olha a diferença. Ela é uma célula complexa, ela tem núcleo, ela vai ter organelas membranosas, só que ela vai ter algumas diferenças. Vamos começar pela parte externa. Do lado de fora, formando uma parede, nós vamos ter o que nós chamamos de parede celular celulósica. Essa parede celular das células das plantas é formada por celulose. Depois nós vamos ter a membrana celular e as organelas membranosas, dentre elas o núcleo, né, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, os ribossomos, e aqui ela vai ter outra estrutura típica de planta, que são os cloroplastos. Cloroplastos são organelas típicas de plantas e algas, células vegetais. Esse cloroplasto é responsável por fazer a fotossíntese. E essa outra organela grandona aqui é o vacúolo celular. Esse vacúolo serve para a célula vegetal armazenar os seus nutrientes. Quando você pega uma semente de feijão, por exemplo, o feijão que a gente vai comer, ele não tem tipo uma farinha ali dentro, e essa farinha vai estar guardado nos vacúolos das células desse feijão, que no caso ali vai servir para alimentar o embrião quando ele germinar, tá? Então isso é uma célula eucarionte vegetal. Então o que difere uma célula eucarionte vegetal da célula animal? A presença da parede celular, do vacúolo celular e do cloroplasto. Isso vou ter aí em célula vegetal. As outras estruturas todas, com exceção do cloroplasto, da parede celular e do vacúolo, eu vou encontrar na célula eucariôtica animal. Então, célula eucariôtica animal não tem parede celular, não tem cloroplasto, não tem vacúolo e vai possuir os centríolos. Centríolos esses que são responsáveis aí pela divisão celular. E por tipo de divisão celular que acontece na célula animal ser diferente da divisão celular que acontece na célula vegetal, e esse centríolo só vai ser encontrado lá na célula animal e não aqui. Para quem quiser aprofundar um pouquinho sobre divisão celular, vou deixar nos cards aí, né, a playlist de algumas aulas sobre divisão celular. Então essa é a estrutura básica, né, de uma célula eucarionte vegetal. Ela possui então, para finalizar aqui a diferença entre essas células, a parede celulósica ou a parede celular, os cloroplastos
e os vacúolos. Isso é importante vocês anotarem que essas organelas, essas estruturas aqui são típicas e vão estar presentes apenas em célula vegetal e em células de algas, tá? Então isso é típico de uma célula eucarionte vegetal. Aqui a comparação entre os dois tipos celulares. Célula animal, vocês veem, ela é mais lisinha, não tem a parede celular, não tem o cloroplasto, tá? Então quais são as principais diferenças entre essas células? Centríolos eu vou ter apenas aqui na célula animal. E os lisossomos também vão ser encontrados aqui em célula animal. Na célula vegetal eu vou encontrar parede celular, cloroplasto e vacúolo, que são típicos de célula vegetal, ou seja, essas três estruturas não são encontradas em célula animal. E os centríolos e os lisossomos não são encontrados em célula vegetal. Centríolos e lisossomos são encontrados apenas em célula animal, parede celular, cloroplasto e vacúolo apenas em células vegetais. Não esqueça de anotar, isso aí ajuda muito na hora da resolução de questões da sua prova. Agora vamos falar das partes fundamentais das células. Então todas as células, se eu pegar uma célula bacteriana, uma célula animal humana, de um elefante, uma célula de uma alga, uma célula, por exemplo, de uma planta, todas elas vão possuir essas três estruturas ou três partes fundamentais. Quais são as três estruturas fundamentais da célula ou as três partes fundamentais da célula? É a membrana plasmática, que vai delimitar, que vai separar o meio interno do meio externo, isso é importante. O citoplasma, que é a parte líquida da célula, tá? Que vai ser formado aí por água, sais minerais, proteínas, um monte de outras substâncias que vão estar diluídas e vão estar aí dispersas, no caso aqui, as organelas citoplasmáticas e o DNA, no caso das células bacterianas. Então isso é o citoplasma. Se eu considerar uma coisa importante, se eu considerar apenas a parte líquida, sem as estruturas celulares, esse citoplasma é chamado de hialoplasma. Então hialoplasma é apenas a parte líquida, consideração apenas da parte líquida da célula interna líquida. E o núcleo no caso aqui é o local onde vai estar o material genético. Professor, mas você falou que as células procariontes não têm núcleo. Exatamente, eles têm um núcleo primitivo, daí o termo procarionte. Por isso que nós colocamos, mesmo não tendo um núcleo delimitado, ele possui aquele local onde está o material genético. Então essas são as estruturas básicas que toda célula tem: membrana, citoplasma e material genético, tá? No caso aqui vocês podem colocar material genético, que seria o DNA, que vai condicionar, que vai determinar todas as características da célula e controlar as atividades metabólicas da célula. Vamos falar um pouquinho da membrana plasmática. Quais são as funções aí da membrana plasmática, também conhecida como membrana celular? Ela possui inúmeras funções. A principal aqui, a mais fácil de se lembrar, é que ela traz uma individualidade a cada célula, ou seja, essa membrana plasmática separa, delimita uma célula da outra. Então é ela basicamente que vai separar uma célula do meio externo e das células vizinhas. Ela forma aí ambientes únicos e especializados, que é o local da célula onde ocorre todo o metabolismo, todas as reações químicas. Essa membrana plasmática troca informações com o meio externo, então ocorre a troca de informações. Essa membrana plasmática, ela se movimenta, tá? Ela é fluida, ela vai se movimentar. Ela possui aí então estruturas, proteínas que ajudam ela a fazer o reconhecimento celular. Ela reconhece substâncias que podem entrar e algumas que não podem entrar. Essa membrana celular, ela traz aderência à célula, ou seja, ela vai ter estruturas aí formadas pela membrana plasmática, que vai permitir que forme os tecidos, que uma célula fique fixada à outra. E uma coisa importantíssima que vocês têm que lembrar, que a membrana plasmática ou membrana celular, ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, algumas substâncias entram e outras não entram
para dentro da célula. Essa membrana plasmática ela tem uma constituição lipoproteica. Lipo, porque ela é formada aí por moléculas tipo gorduras, colesterol, e proteicas, porque vai ter proteína, formado por várias proteínas, e vai ter também os fosfolipídios, que vão formar essas camadas. Essas duas camadas elas vão formar uma barreira de entrada na célula. E vai ter o colesterol. O colesterol, o grande vilão aí. Esse colesterol ele é imprescindível para a vida do ser vivo, para a vida da célula, porque ele faz parte da constituição da membrana celular, e esse colesterol que vai dar fluidez à membrana celular, é a membrana plasmática. E ela vai ter aí uma constituição, né, formada por proteínas. Por ser lipoproteica, ela vai ter essas proteínas. Essas proteínas têm várias funções. Elas vão formar poros ou canais por onde moléculas de água vão passar. Nos lipídios aqui a água não consegue atravessar, elas bloqueiam, porém tem proteínas aqui que permitem a passagem dessa água. Algumas proteínas fazem um transporte de substâncias para dentro e para fora da célula, e essas proteínas fazem também o reconhecimento de substâncias aí do meio ou substâncias de outras células. Por exemplo, aí nós vamos ter os receptores hormonais. Nós vamos ter alguns envoltórios à membrana plasmática, além de ter a membrana plasmática que é lipoproteica. Nas células animais nós vamos ter o glicocálix, que vai ser formado por moléculas de açúcares, que vai estar do lado de fora da membrana celular. Isso é típico de célula animal. Já a célula vegetal vai possuir a parede celular, que vai estar também do lado de fora da membrana plasmática. Essa parede celular ela vai estar presente em células de bactérias, em células de fungos, em alguns protozoários, nas algas e nas plantas. Então esses são os envoltórios externos da membrana plasmática. Vamos falar um pouquinho dos processos de troca entre a célula e o meio externo. Esses processos de troca eles podem ser agrupados em 3 grupos. Processos passivos. Esses processos passivos vão igualar a concentração da célula com o meio. Então, esse processo passivo vai permitir que a quantidade de alguma substância seja igual ao meio interno e no meio externo. Para acontecer esse processo de igualar essas concentrações, ocorrem 3 mecanismos de processos passivos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Depois nós vamos ter os processos ativos. Esses processos ativos, eles mantêm a diferença de concentração. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Mas professor, qual que é a diferença? Difusão simples, difusão facilitada e osmose é passivo, processos passivos. E a bomba de sódio e potássio são processos ativos. Qual que é a diferença? Por que um é passivo e o outro é ativo? Esses processos passivos, pessoal, eles não vão gastar energia, não gastam ATP. Já esse processo ativo, ele vai gastar energia, ele precisa de energia para acontecer. E tem outros 2 processos aqui que vão estar juntos, que é os processos de endocitose e exocitose. Esses 2 processos aqui envolvem a formação aí de estruturas formadas aí pela membrana celular, saquinhos que vão jogar ou absorver, né, substâncias para dentro das células. Aqui um GIF com um tipo de difusão simples, tá? Ela tem uma relação com o soluto. Para acontecer, vai ter algumas condições para esse tipo de difusão simples acontecer. Quais são essas condições? A membrana deve ser permeável à substância que vai atravessar para manter o gradiente igualado, e deve haver uma diferença de concentração. Qual que é essa diferença? Ó, tinha mais aqui do que aqui. E aí com o tempo elas vão atravessando essas moléculas até ficar o mesmo número dessas moléculas de um lado e do outro. Então o movimento de partículas vai ocorrer de onde elas estão mais concentradas para onde elas estão menos concentradas. É o que aconteceu no começo, tá? Tinha mais moléculazinhas aqui e elas começaram a vir para cá até estabilizar. A difusão facilitada vai ter relação com o soluto. Ela é mais rápida do que o processo de difusão simples. Ocorre a atuação, nesse caso aqui, de proteínas da membrana, chamado de permeases, que vão permitir a passagem de substâncias, de moléculas maiores, através
dessa difusão facilitada. Difusão facilitada não tem gasto de energia, também ocorre, né, da onde tem mais para onde tem menos, tá? Porém a diferença é que aqui ocorre a participação das proteínas. Então essa é bem fácil. Difusão simples, a substância passa através da membrana, daquela bicamada proteica, lipoproteica, tá? E na difusão facilitada, essa substância, essas moléculas vão passar através das proteínas chamadas de permease. A osmose já vai ter relação com o solvente. O solvente vai se difundir do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. O que é solvente, pessoal? A água é conhecido como solvente universal. O sal é o soluto. Então aqui, por exemplo, eu tenho as hemácias humanas, colocado aqui numa solução hipotônica. O que quer dizer essa solução hipotônica? Quer dizer que tem poucos sais minerais na parte externa da célula, e a célula vai ter mais sais minerais dentro dela. E o que acontece? O solvente vai fluir para dentro da célula, fazendo essa célula inchar, às vezes até estoura. Já no meio de solução igual, isotônica, onde a mesma quantidade de soluto e solvente é igual dentro e fora da célula, a célula fica bonitinha, do jeito que ela é. E num local hipertônico, esse local hipertônico, a solução vai possuir aí mais soluto do lado de fora do que solvente. O que acontece? A água, que é o solvente, ela vai fluir de dentro da célula para fora, e essa célula vai murchar. Isso aqui acontece, essa osmose acontece, por exemplo, quando você está comendo, coloca uma salada no prato e vem e joga o sal sobre essa salada, sobre o alface. Rapidamente, daí uns 2 ou 3 minutos, você vai ver que essa folha ela murcha. Por que ela murchou? Aquele sal, a concentração de sal vai estar mais do lado de fora, e a água que estava dentro da célula flui para fora, fazendo essa célula diminuir o seu volume e ficar em franzina, murchinha. Então isso é a osmose. Aqui, ó, porque as saladas não devem ser temperadas muito antes de serem consumidas. Isso é fácil, porque vai aumentar a concentração de sal do lado de fora e vai ocorrer a osmose, onde a água, o solvente, vai sair de dentro das células do vegetal, e esse vegetal vai murchar. Processos ativos, eles vão gastar energia, vão gastar ATP. Para gastar essa energia, esse trabalho dessas proteínas aqui, tá, vai ocorrer contra o gradiente de concentração. Nos anteriores, tudo vai da onde tem mais para onde tem menos. Aqui, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, ocorre o inverso. Tem mais sódio desse lado e o sódio vai vir contra o gradiente, da onde tem menos para onde tem mais. Com o potássio vai acontecer a mesma coisa, tem menos do lado de fora e ele vai ser transportado para o lado de dentro, gastando energia, gastando ATP, tá? Então por isso é chamado de processo ativo, tá? Porque gasta ATP, e além de gastar ATP, esse processo ativo, como um exemplo básico que sempre cai, é a bomba de sódio e potássio, ocorre contra o gradiente. Então é a mesma coisa você imaginar um caminhão parado numa ladeira. Se você soltar o freio, ou um carro, ele vai descer da onde está mais alto para onde está mais baixo. Para ele subir, ele não sobe, né, assim à toa. A gente precisa de gastar energia, ligar o motor e fazer força, fazer um trabalho para ele subir uma ladeira, gasta energia. Mesma coisa aqui, como está indo contra o gradiente, da onde tem menos para onde tem mais, vai ter o gasto de ATP para essas moléculas fazerem esse trabalho, para essas proteínas fazerem esse trabalho aqui de bombear essas substâncias contra o gradiente de concentração. E os processos mediados por vesículas, pinocitose e fagocitose. Nesse caso aqui, em ambos os casos, ocorre a incorporação de partículas grandes, bem maiores, e envolve a formação aí, né, de vesículas. E aí nós vamos ter a fagocitose, fagocitose, fago é comer, citose é célula. Então fagocitose ocorre quando engloba substâncias sólidas para entrar para dentro da célula. Então tem aqui um paramécio, por exemplo,
que vai se alimentar de uma bactéria. Ela forma os pseudópodes e forma uma vesícula, abraça ela aqui, né, com a membrana celular, formando um tipo de vesícula para se alimentar, fagocitose. Quando essa célula quer pegar uma grande quantidade de líquido, ela pode fazer a mesma coisa, formando a vesícula. Só que aí é a pinocitose. Se fago é comer, pino, como pinocitose é líquido, nós consideramos que é um ato como se fosse semelhante a beber. E existe também a exocitose. Exocitose é o inverso, quando ocorre a saída de substâncias a partir da formação lá dentro da célula de vesículas líquidas ou sólidos que são lançados para fora, tá? Então isso é fagocitose e pinocitose. Aqui, por exemplo, ó, nós temos as células de defesa que estão dentro, os glóbulos brancos que estão dentro das nossas artérias, das nossas veias. Quando uma bactéria entra no machucado, por exemplo, essas células de defesa saem por um processo chamado de apedese, saindo de dentro, né, dos vasos sanguíneos, indo para o meio intersticial entre as células, e aí vai fazer o processo de fagocitose, englobando essas bactérias invasoras para matar elas, tá? Então esses processos são essenciais aí, tanto para transporte de substâncias de uma célula para o meio externo e para o meio interno, para liberação de substâncias, inclusive para o nosso sistema imunológico também, tá? Onde as células de defesa vão se alimentar dos seres invasores. Vou falar um pouquinho do citoplasma. O citoplasma é o espaço intracelular que vai estar entre a membrana e entre o núcleo, ou entre a membrana e o material genético, tá? O núcleo, né, nós vamos ter aí a membrana nuclear ou carioteca, que é o envoltório nuclear. Esse citoplasma vai ser preenchido por uma substância coloidal, que é fluida ou semifluida, como se fosse um gel, denominada de citosol, e nesses fluidos estão aí suspensas, ou seja, estão flutuando, estão dispersos nesse fluido nas células eucariontes as organelas celulares, e na célula procarionte o DNA e os ribossomos. Aqui são as estruturas celulares. Membrana plasmática, ela tem a função de permeabilidade seletiva, de separar o meio interno do meio externo. A parede celular traz proteção à célula também. O núcleo faz a formação dos ribossomos. Os ribossomos fazem a síntese de proteínas. O retículo endoplasmático granuloso faz a síntese de proteínas e o transporte de substâncias. O retículo endoplasmático não granuloso ou liso faz a síntese de lipídios, a detoxicação e o transporte de substâncias. Ó, isso aqui é importante, ó. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso faz a síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso ou não granuloso faz a síntese de lipídios, de gorduras, tá? Isso é importante. O complexo golgiense, complexo de Golgi, faz a secreção celular. As mitocôndrias fazem um processo chamado de respiração celular, onde produz energia. O lisossomo faz a digestão intracelular. O peroxissomo faz a detoxicação também. O que é essa detoxicação? É pegar substâncias que são tóxicas para a célula e destruir elas, tá? Fazer o isolamento dessa substância tóxica e destruir, tá? Então por isso que é chamado de detoxicação. Os cloroplastos, lembrando que cloroplastos são células, são organelas de células vegetais e de algas. Essas organelas, os cloroplastos, fazem a fotossíntese, que é capturar a energia luminosa para produzir matéria orgânica a partir de água, sais minerais e gás carbônico. Para fazer a união dessas moléculas para formar os açúcares, ocorre a absorção lá nos complexos de antena, né? A absorção da energia da luz para fundir, para unir essas moléculas para formar os açúcares. Então os cloroplastos fazem essa situação, formar moléculas grandes a partir de moléculas menores, formar açúcares basicamente, que é chamado de fotossíntese. E o vacúolo, né, grandão, o vacúolo desenvolvido, o vacúolo do suco celular, ele vai armazenar substâncias dentro da célula.
também ajuda no controle osmótico, manter um pouco de água ali, para quando a célula do lado de fora tiver um pouco, né, falta de água, essa célula não murche tão rapidamente. Para finalizar, vamos falar do núcleo. O núcleo ele é presente apenas em células eucariontes. É o núcleo que é o centro de comando da célula, ele controla todas as funções celulares. É o local onde se encontra o material genético, o DNA. Ele possui aqui está a parede, mas é uma membrana dupla, tá? Que é o envelope nuclear ou carioteca. Essa carioteca possui poros, tá? Por onde passam substâncias, ocorre a entrada e saída de substâncias para dentro do núcleo. Essa carioteca nada mais é do que uma bicamada lipídica, como se fosse duas membranas celulares, uma sobre a outra, formando esse núcleo. E ela pode conter os nucléolos, tá? Esses nucléolos é onde está sendo formados os ribossomos. Então essa é a estrutura do núcleo, tá? A membrana nuclear ou envelope nuclear, membrana externa, membrana interna. Por isso que não é correto falar membrana nuclear, porque esse envelope, essa carioteca é formado por duas membranas, o nucleolo, o nucleoplasma, que é a parte líquida, a cromatina, que é essa parte mais condensada, a eucromatina, essa parte menos condensada do núcleo, ou seja, mais clara. Os ribossomos, no caso aqui já estão saindo do núcleo, eles são formados aqui no nucleolo, migram e vão fazer a síntese de proteínas fora do núcleo. E aqui os poros nucleares, que vai permitir a entrada e a saída de substâncias, inclusive a saída dos ribossomos, que são estruturas com duas subunidades, uma maior e uma menor, que vai fazer a leitura do material genético lá no citoplasma para produzir as proteínas. Então esse foi a nossa aula aí, o nosso resumão de citologia, tá? Um resumo bem rápido de toda a citologia, das estruturas celulares. Espero que isso ajude vocês aí na hora de forem prestar o seu vestibular. Não esqueçam de fazer as anotações, de fazer um resuminho. Pode colocar inclusive no comentário aí, que já ajuda você, já ajuda o canal também, tá? Colocar no comentário o que você entendeu, isso vai ajudar muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.